Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. Pronto Socorro de Cuiabá passa por auditoria. TCE julga embargos de declaração envolvendo a Prefeitura de Porto dos Gaúchos. 100 erros em obras públicas, como evitá-los? Esse foi o tema da capacitação a auditores do Tribunal de Contas. Agora, no TCE Notícias. Auditores do Tribunal de Contas de Mato Grosso foram ao Pronto Socorro de Cuiabá para avaliar as condições de trabalho e o cumprimento da jornada dos profissionais médicos da unidade. Confira na reportagem. A visita em loco às dependências do Pronto Socorro de Cuiabá teve o objetivo de aplicar um questionário à coordenadora da unidade, assim como aos médicos que ali atuam. Para entender como que é a prestação do serviço, qual que é a carga horária, quais são as dificuldades encontradas para cumprimento dessa carga horária, se há algum tipo de descumprimento da carga horária, quais são os controles que a unidade tem na prestação de serviços médicos, tanto dos efetivos quanto dos contratados. Atualmente, o Pronto Socorro de Cuiabá conta com um quadro de centenas de médicos, responsáveis por atender a demanda de média e alta complexidade, não apenas da capital, como também do interior do estado. O levantamento nessa unidade faz parte da auditoria operacional realizada pelo TCE para avaliar a prestação dos serviços médicos em Cuiabá. O Tribunal de Contas busca informações desde a rotina e as demandas dos profissionais médicos até questões ligadas à infraestrutura, identificando assim como estão os atendimentos nas unidades de saúde da capital, inclusive quanto ao cumprimento da jornada de trabalho. Até o final do mês de julho, 34 instalações vão ser auditadas, sendo 6 policlínicas, 2 unidades de pronto atendimento, 25 unidades de saúde da família e o Pronto Socorro da capital. Em setembro, o relatório final dos trabalhos vai ser encaminhado ao conselheiro-presidente Antônio Joaquim, a fim de que ele apresente o documento para a apreciação em plenário. O relatório de auditoria operacional ele é concluído, a análise preliminar vai para o relator. O relator encaminha aos gestores responsáveis para pronunciamento acerca do relatório de auditoria e, após isso, o relatório retorna ao tribunal, a equipe técnica faz a análise dessa manifestação do gestor e aí o relatório está apto para o julgamento. TCE provê embargos de declaração impetrado pelo prefeito de Porto dos Gaúchos e processo vai ser reavaliado. Entenda. O prefeito de Porto dos Gaúchos, Moacir Pinheiro Piovesan, contestou o julgamento singular número 149 de 2016, exarado pelo conselheiro relator Domingos Neto. Nesse processo, o gestor busca, por meio de recursos, alterar o Acórdão 3.209 de 2015, que consta o parecer prévio contrário à aprovação das contas de 2013 do Executivo Municipal. O gestor alega omissão no referido julgamento, cujo resultado foi pela não admissão. Dessa forma, o prefeito busca reverter a última decisão e requereu o recebimento dos embargos e que sejam suspensos os efeitos da decisão relacionada a esse processo. Segundo o conselheiro relator, Domingos Neto, é preciso considerar os argumentos apresentados pelo gestor para evitar futuros prejuízos. Presentemente, com análise nos correntes embargos, verifico que a prova inequívoca e verossimilância a do alegado nas razões embargantes, vez que não obsta, sob o ponto de vista legal, a análise do pedido de rescisão, sem nenhum prejuízo processual a esta corte, conforme exposto no meu voto completo. Também noto que há potencial perigo de dano ao embargante, caso a matéria de fundo, a análise de pedido rescisório, não conclua no prazo limite, por eventuais danos. Nesse sentido, o conselheiro relator votou pelo provimento dos embargos de declaração com atribuição de efeitos infringentes, determinando o recebimento do pedido de rescisão com efeito suspensivo, no intuito de garantir o reexame do processo, conforme solicitou o gestor.
Decisão seguida por unanimidade pelo Pleno. Após julgamento dos correntes embargos, seja o processo devolvido a este gabinete para instrução e julgamento do recurso ordinário. Ato seguinte, após julgamento recursal, devolução dos autos ao gabinete do conselheiro originário para julgamento do pedido de rescisão a seu cargo. É a síntese do voto, senhor presidente. Tribunal de Contas de Mato Grosso realiza capacitação para servidores conhecerem os 100 erros mais comuns na realização de obras públicas. Um dos grandes desafios atuais encontrados na condução de obras públicas é a conclusão do empreendimento nos parâmetros previstos de custo, prazo e qualidade. Para minimizar e até evitar essa situação, o TCE de Mato Grosso trouxe até Cuiabá o engenheiro dirigente do Tribunal de Contas da União, Cláudio Sarian Altunian, para realizar o seminário Obras Públicas Sem Erros, Como Evitá-los, que teve a duração de 2 dias e contou com a participação de 35 servidores. Os 100 erros têm um duplo sentido, eu costumo brincar com os participantes, de que é importante conhecer os 100 erros com a letra C nas obras públicas para conseguir executar uma obra sem erros com a letra S. Então, a gente tem trabalhado em conjunto com a Geojurídica para tabular os principais erros, subsidiar os participantes, os gestores, os auditores desses erros, sejam as causas, sejam as melhores maneiras de se evitar o cometimento. O objetivo foi fazer com que os servidores entendam a necessidade da responsabilidade desses projetos e as orientações jurídicas do TCE, que devem ser seguidas para evitar a paralisação da obra. O auditor público externo, André Luiz Ramos, que acompanha obras públicas pelo TCE, acredita que os erros acontecem logo no início da obra. Decorrente da falta de planejamento e da falta da visão da obra em toda a sua complexidade, em todas as fases, desde o planejamento, da necessidade daquele empreendimento e até o final, até atingir seus resultados. Então, eu acho que são mais graves aqueles primeiros, as deficiências de projeto, de planejamento, da real necessidade daquela obra, do que ela deve conter, como que ela deve ser. No seminário, os participantes conheceram os 100 erros mais comuns no planejamento de obras públicas e as soluções para cada um deles. Entre os 100 erros mostrados na palestra, Cláudio destaca os principais citados no curso. Eu digo que a elaboração de projetos ruins é muito grave, a elaboração de orçamentos falhos sem referenciais de preços também é muito grave, editais que acabam direcionando a licitação por falhas nas condições de habilitação precisam ser evitados. A construção de uma equipe de fiscalização de boa qualidade, de bom conhecimento, também é muito raro na administração pública. Os processos de medição precisam ser aprimorados para que os fiscais consigam atestar objetivamente as quantidades, a qualidade do serviço e o prazo que estão sendo empreendidos, e os recebimentos, os processos de recebimentos também comportam algumas deficiências, no sentido de que as equipes designadas para fazer o recebimento definitivo não se atentam a todos os cuidados para poder receber a obra em condições de uso adequado. Diante deste cenário, o secretário de Contas Externas de Obras e Engenharia, Emerson Augusto de Campos, está convicto de que o treinamento contribuirá para a melhoria do serviço de fiscalização. Essa capacitação em especial, por ela estar contando com a participação tanto dos servidores das áreas finalísticas, dos auditores, da Secretaria de Controle Externo, quanto também os servidores dos gabinetes. Isso daí certamente vai provocar um avanço e a harmonização dos entendimentos da equipe técnica e da equipe dos gabinetes. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso você confere em nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br. Até mais. TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.